Olá, semana de muitos projetos aprovados no plenário da Câmara. Um deles favorece o réu em casos de empates nos julgamentos de habeas corpus e processos penais. Outro facilita a concessão de medidas de proteção à mulher vítima de violência. Mas teve também propostas que garantem direitos a pessoas com deficiência, agilizam a busca por pessoas desaparecidas e muito mais. Vamos começar com os julgamentos. A Câmara aprovou e já enviou para o Senado o projeto que prevê decisão favorável ao réu quando houver empate. Isso vale para recursos ou decisões sobre o cumprimento da pena. Isso em qualquer órgão colegiado, como o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça. A proposta também garante a concessão de habeas corpus de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, ou seja, mesmo que o juiz ou o tribunal não tenham sido provocados pelas partes. O projeto foi apresentado com a justificativa de que a Constituição garante a chamada presunção de inocência, ou seja, a absolvição do réu quando não houver provas suficientes para determinar sua culpa. Mas rendeu muita discussão no plenário. Fala que em situação de empate, na dúvida, pro réu. Mas a questão é que este projeto, primeiramente, o que talvez nos cause preocupação, é que ele parece que é casuístico. Analisando o projeto, a gente vê que tem várias brechas ali que podem, na verdade, aumentar a impunidade. Eu acho que essa é a grande questão aqui. Em caso de empate, o que acontece? Sendo recurso de habeas corpus, o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal já responde. Diz, em caso de empate, dê-se a decisão mais favorável ao réu. Inspirado em que esse dispositivo? Na Constituição Federal, que elegeu a presunção de inocência como um dos nossos princípios mais importantes da nossa Carta Democrática. Se isso vale para habeas corpus, como que nós vamos justificar que isso não valha para recursos em matéria penal e processual penal? 50% dos julgadores entendem A, 50% dos julgadores entendem B. O Ministério Público, para ganhar aquele processo criminal, tem que ganhar nas 3 instâncias, no tribunal, no STJ, no STF. Se ele tiver que ganhar com a proporção, com a probabilidade de 50% em cada instância, a chance do Ministério Público ganhar em um processo em que tem uma questão controvertida é de 1 dividido por 8, de 12%. Se houver 2 questões controvertidas num processo criminal, a chance do Ministério Público ganhar cai para 1,5%. Nós sabemos a opinião do Ministério Público, a pretensão punitiva de considerar todos culpados, de querer colocar todos sob a mesma régua. Mas, infelizmente, não é esse o espírito do nosso legislador de 1988, que é ao contrário. Se o Estado não tem condição de demonstrar a culpabilidade e se mostra numa votação por empate, de 2-2 em qualquer uma das turmas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, é claro que o indivíduo deve ser solto. O plenário também aprovou o projeto que prevê a concessão imediata de medida protetiva a mulheres que relatarem ser vítima de violência doméstica ou familiar, independente do motivo da agressão ou da relação da vítima com o agressor. Uma das medidas protetivas pode ser o afastamento do agressor da casa da vítima. O objetivo da proposta é evitar casos em que medidas de proteção são indeferidas pela Justiça, com a justificativa de que a violência não é causada pela condição de mulher da vítima. Isso acontece, por exemplo, quando o juiz considera que a ameaça é provocada por disputas por guarda de filhos, por patrimônio, ou quando a vítima é irmã, mãe ou neta do agressor, por exemplo. Apesar das ressalvas de deputados que apontaram risco de denúncia falsa, o projeto foi aprovado de maneira simbólica, por unanimidade, e enviado para a sanção presidencial. Entendo que ainda carece de algumas questões que possam dar mais segurança para que possamos votar com tranquilidade, tendo em vista que abre-se precedente para litigância de má-fé e ninguém quer que haja violência contra a mulher, mas muito menos a litigância contra homens que não cometem a violência. Posso dizer, como delegada de mulheres, quantas vezes eu requeri medida protetiva e foi indeferida. Não é uma situação de violência, é uma situação referente à guarda de filhos, é uma situação referente ao patrimônio, é uma situação que não cabe à violência doméstica e não cabe a nós e não ao juiz, de forma nenhuma, questionar se é ou não razoável deferir a medida protetiva. Defere a medida protetiva, dá segurança para a mulher e depois abre o procedimento. O plenário aprovou ainda a alteração no regimento interno da Casa, que permite às deputadas grávidas, a partir da 30ª semana de gestação, participarem de votações de maneira remota. As parlamentares também terão esse direito mediante a apresentação de atestado médico.
A medida entrou em vigor imediatamente e garante ainda a essas deputadas o direito a participar das votações de maneira remota durante 6 meses, período que equivale à licença gestante, sem precisar ser substituída por um suplente, como manda a Constituição. Agora, nessa casa, as deputadas gestantes que precisam e têm necessidade de pegar avião para voltar para os seus estados, ela tem vários impedimentos, muitas vezes ela tem um problema de saúde no deslocamento de placenta, muitas vezes é avançada o número de semanas, elas não podiam mais pegar avião, e neste momento essa casa faz outra reparação, dando a elas o direito de votar justamente através da votação remota, garantindo a elas o exercício da sua profissão. Deputados e deputadas também aprovaram um projeto que determina que a busca por crianças e adolescentes desaparecidos deve começar assim que os nomes forem incluídos em qualquer um dos cadastros existentes. Isso porque, além de cadastros estaduais e municipais, existem ainda o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, criado em 2009, e o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, criado em 2019 e ainda em fase de implantação. O Brasil tem quase 85 mil pessoas desaparecidas, são quase 200 casos todos os dias e aproximadamente 1/3 são de crianças e adolescentes. O projeto seguiu para a sanção presidencial. Cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos, que agora se efetiva através da junção de vários cadastros, fará com que crianças e adolescentes desse país, que todos os dias são sequestrados, são vilipendiados, possam mais rapidamente serem encontrados. Essa é a missão do Congresso Nacional. A Câmara aprovou ainda projeto que cria um símbolo nacional para identificar as pessoas que têm alguma deficiência oculta, ou seja, uma deficiência que as demais pessoas não percebem. Em muitos casos, essas pessoas têm dificuldade de conseguir tratamento prioritário e enfrentam até questionamentos de terceiros em filas de embarque, em bancos e até mesmo em casos de atendimento de urgência. O projeto, que já seguiu para o Senado, institui como símbolo a ser usado por essas pessoas o cordão de fita com desenhos de girassóis. E o uso do símbolo, que será opcional, não dispensa a apresentação de documento que comprove a deficiência, caso seja solicitado. Uma matéria que é de simples execução, mas que melhora a vida de milhares de pessoas no nosso país, dando a oportunidade às pessoas com espectro autista, às pessoas que têm deficiências não visíveis, terem a prioridade que lhe é cabida por direito, mas também, inclusive, tirando do incômodo as pessoas que muitas vezes sofrem ao presenciar nas filas, pessoas com autismo sofrendo por não conseguirem ficar naquele tumulto. Também foi aprovado e enviado para o Senado o projeto que obriga os municípios a elaborarem todos os anos um plano de contenção de construções irregulares em áreas de risco. Devem fazer parte desse plano a definição de alternativas seguras para essa população e o cálculo dos investimentos para combater enchentes e prevenir desastres. Os municípios deverão apresentar o plano de contingência contendo descrição dos investimentos em infraestrutura hídrica, combatendo as enchentes e a prevenção, e plano de contenção de construções irregulares em áreas de risco, com definição de alternativas habitacionais seguras. São 2 essenciais pontos para tratar as causas dos problemas decorrentes das enxurradas. E na data em que se comemorou o Dia Mundial da Água, o plenário aprovou o projeto que institui a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A proposta prevê que todos os anos, na semana que se comemora a data, 22 de março, o poder público promoverá palestras, debates e seminários para esclarecer a população sobre o consumo racional da água. O projeto foi enviado para a sanção presidencial. É medida relevantíssima e premente, diante dos alertas de que o Brasil já se encontra em situação de crise hídrica. Entre março e maio de 2021, registrou-se no Centro-Sul, região mais populosa do país, uma redução de 267 quilômetros cúbicos no volume total de água existente em rios, lagos, solo e aquíferos em relação à média dos últimos 20 anos. O plenário também aprovou o projeto que transforma cargos vagos de analista do Ministério Público da União em cargos de procurador e promotor de justiça militar e em cargos em comissão do Ministério Público Militar. Além disso, garante que aqueles servidores que têm direito à incorporação dos chamados quintos nos salários não terão esses valores descontados do reajuste salarial aprovado no final do ano passado. Esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Semana que vem tem mais. Até lá!